Sou Inês Sosângela, sou psicóloga e consteladora familiar. E se você me acompanha já há algum tempo, você já deve saber que eu trabalho muito com narcisismo, codependência e principalmente a técnica da criança interior para ajudar a cuidar de todo esse adoecimento que muitas vezes temos na nossa vida. E se você já me acompanha há algum tempo, você já deve ter me ouvido contar que eu também sou uma codependente em tratamento. Ou seja, eu também sei muito bem como é estar neste lugar. Já me trato há alguns anos e nesse caminho de tratamento, em um certo momento eu fui para a psicologia. Em um certo momento, dentro da psicologia, eu cheguei em tudo isso que é o narcisismo, a codependência, como tratar, como cuidar. Mas, acima de tudo, um dia eu cheguei na técnica da criança interior e percebi que encaixava exatamente. E, portanto, em certo momento, eu criei o meu curso, O Caminho Dourado, baseado na minha vivência pessoal. Ou seja, tudo que eu fui estudando ao longo do tempo, eu fui colocando em prática na minha vida. Eu fui colocando em prática nos atendimentos aos meus clientes. Eu fui criando vídeos no meu canal do YouTube, contando e partilhando com todo mundo todas essas minhas descobertas. E, portanto, eu acho que hoje, tenho certeza que hoje eu posso afirmar que eu sou especialista neste conteúdo. E quero te contar aqui um pouquinho mais sobre o meu treinamento, o Caminho Dourado. Principalmente um aspecto que, quando eu criei este curso, foi muito pensando numa dor que eu tinha lá atrás. Porque antes de eu conseguir me tratar, eu tinha uma vulnerabilidade emocional tão grande, eu tinha um adoecimento, tantas dores dentro de mim, mas principalmente eu me sentia tão perdida. Sinceramente, eu não sabia para que lado que eu ia. Eu me sentia encurralada, por vezes assim, será que eu faço isso ou aquilo? Decisões simples eu não conseguia tomar, o que dirá as decisões complexas. Eu me sentia sem esperança. Gente, eu acho que não tem nada mais sofrido do que estar nesse estado de não ter esperança. Porque o não ter esperança, você não olha um palmo para frente sem ter um bom olhar, sem esperar algo de bom, né, do futuro, do dia seguinte. Então, na verdade, chegou um certo momento que eu estava em profundo estado de desespero. Ok, o caminho que eu encontrei, que eu trilhei foi esse. Eu fiz uma graduação, uma faculdade. Eu me dediquei intensamente a estudar tudo aquilo que poderia ser um bálsamo para as minhas dores. Mas você não precisa trilhar todo este caminho do mesmo jeito que eu fiz. Por quê? Porque no meu caminho, no meu curso Caminho Dourado, eu coloquei ali essa trajetória. Portanto, você não precisa fazer uma faculdade de psicologia caso você não deseje como profissão. Você não precisa estudar a teoria de narcisismo e codependência a fundo. Mas você pode, sim, no meu treinamento, o Caminho Dourado, aprender como identificar as manipulações do narcisista. Aprender como identificar aí dentro de você aquelas vulnerabilidades, aqueles ganchos que aí o narcisista vem cá e te pega.
E você pode, acima de tudo, aprender a técnica da criança interior para cuidar de todo esse panorama de vida, colocando limites nas relações abusivas e principalmente cuidando das feridas aí dentro de você, da sua criança interior. Perceba bem, para não doer mais. E, portanto, todo esse esforço, todo esse trabalho que eu tive para cuidar das minhas feridas, foi como se eu tivesse descoberto uma lanterna e acendi essa lanterna na escuridão e pude encontrar um caminho para me guiar. Portanto, o meu treinamento, o Caminho Dourado, é essa lanterna que eu coloco à sua disposição. Se você também se encontra aí num momento de vida em que tudo é desesperador, não tem esperança, você não sabe o que faz, você se sente perdida, abusada a todo momento, numa dor intensa. Olha que escuridão. Eu coloco esta lanterna, que é o meu treinamento, o Caminho Dourado, à sua disposição. E te afirmo, é um recurso fantástico, maravilhoso, para você superar os seus traumas e encontrar a sua força para construir uma vida que você se sinta ali plena e seja feliz, portanto. Bom, lá no meu treinamento Caminho Dourado, vou te contar algo de lá, tá? No meu treinamento Caminho Dourado, uma das primeiras coisas que eu te conto, vou pincelar aqui para você, tá? Uma das primeiras coisas que eu te conto é que toda pessoa que nasceu filho de pai ou mãe narcisista e teve ali uma infância e uma adolescência junto desse pai e dessa mãe narcisista, portanto, um contexto de vida ali na infância e adolescência muito disfuncional, essa pessoa vai chegar à vida adulta com a sua personalidade repleta de sequelas por conta de ter vivido um período de vida tão vulnerável ali em dinâmicas tão abusivas, dinâmicas disfuncionais. Então, toda pessoa codependente, filha de pai ou mãe narcisista, que ainda não fez o tratamento para essa codependência, eu te afirmo, chega à vida adulta com a sua personalidade desfragmentada. Inês, o que é isso? Bom, este é um termo que é mais utilizado na psicologia, mas para você entender, e lá no meu curso eu coloco essa metáfora, uma metáfora que facilita a gente entender isso, que é como se você fosse um quebra-cabeça. Ó, perceba bem, a minha imagem aqui, você me percebendo, me vendo. Imagine um quebra-cabeça. Aí, o narcisista, a mãe ou o pai narcisista, foi lá no seu quebra-cabeça e espalhou. Jogou umas peças fora, trocou outras de lugar, sumiu um monte. Isto é a personalidade desfragmentada. E esse eu não coeso gera em você diversas vulnerabilidades, como, por exemplo, não conseguir se autovalidar. Por vezes, fazer até uma leitura muito assertiva de determinadas situações, mas aí você começa, será que é mesmo? Nossa, mas será que eu não estou sendo injusta? Poxa vida, olha lá, minha mãe, é minha mãe, eu estou aqui julgando a minha mãe. E aí você desqualifica a sua percepção. Então,
esse quebra-cabeça que você é, com todas essas peças bagunçadas e sumidas e perdidas, você não sabe bem o que você pensa, o que você sente, o que você deseja, o que você planeja para o seu futuro, os seus sonhos. E tudo isso por conta de não conseguir juntar todas essas peças. E juntar todas essas peças vai te trazer uma forte sensação de autovalidação. E essa forte sensação de autovalidação, ou seja, quando todas as peças estão aqui, ou eu não sei se é possível todas as peças, vou te falar de mim, sou uma codependente em tratamento. Então, há muito tempo atrás, há alguns anos, eu estava assim, tudo bagunçado. Fazia a menor ideia de quem que eu era. Ou às vezes eu até sabia, mas era uma vozinha tão baixinha e um monte de outras coisas tomavam a frente. Hoje, com todo o tratamento que eu já fiz, com todo o cuidado que eu já dei, e esse resgate do meu eu, hoje, o meu quebra-cabeça, eu sinto ele muito mais formado. Ainda tem umas pecinhas faltando, tá? Afinal de contas, ser humano é estar sempre em busca de si. Não sei se um dia eu vou conseguir montar todo o meu quebra-cabeça, mas hoje eu já consigo fazer uma coisa que é fruto do meu método, o caminho dourado, que é aquela percepção que eu tenho, eu valido ela. Não importa a manipulação que o narcisista faça comigo, eu fico com a minha percepção. Por quê? Porque as minhas pecinhas do meu quebra-cabeça, o meu eu, está mais coeso. A minha personalidade não está mais tão fragmentada. Portanto, o meu eu está muito mais coeso. E o meu treinamento, o Caminho Dourado, tem este objetivo. Funcionar para você como essa lanterna, para você buscar os seus pedacinhos do seu quebra-cabeça nessa escuridão. E trazer de volta aqui e você se reencontrar. Ou talvez, para filhos de pai ou mãe narcisista, talvez você nunca tenha se encontrado. Então, a felicidade de se encontrar. Muitas vezes, eu tenho essa felicidade de perceber algumas coisas em mim, algumas decisões, algumas percepções que eu olho e falo assim, uau, como é legal ser a Inês, como é valoroso ser a Inês, como tem uma força aqui dentro da Inês. Por vezes eu me espanto com isso, sabe? Mas aí é a pecinha do quebra-cabeça se colocando no devido lugar e eu me percebendo e reafirmando o meu compromisso. Esta sou eu e não abro mão do meu eu. Por mais que ainda tenham narcisistas ao meu redor. Mas eu deixo eles, como dizem, né? Eu deixo eles choverem no molhado. E eles não me atingem, porque, vou te contar uma outra coisa lá do meu curso. Eu, há muito tempo, aprendi a colocar limites no narcisista. Exatamente. E você pode também. Pensou em tudo isso? Olha só, cada módulo do meu curso Caminho Dourado foi pensado de uma maneira que você possa encontrar esses pedaços do seu eu e aprender a colocar eles aí no devido lugar. Cuidando, inclusive, das dores que ao longo desse processo possam surgir. Porque você vai aprender a técnica da criança interior.
E na técnica da criança interior, eu vou te ensinar a identificar o adulto que tem aí dentro de você. E o seu adulto é que vai promover todas essas mudanças. E vou ensinar o seu adulto a cuidar das feridas que estão aí dentro de você, na sua criança interior. Sabe por quê que você vai aprender a fazer isso tudo? Porque você merece. Falei de uma das funções do adulto interior, que faz parte ali da técnica da criança interior, identificar o adulto interior e a criança interior a cada momento aí dentro de você. Te falei de uma das funções do adulto, que é cuidar da criança interior. Mas tem uma outra que eu já vou te contar. Vou te dar um spoiler aqui. É cuidar da vida. Aprender a cuidar da vida sem tanto desgaste. Aprender a colocar limites nas relações abusivas. Aprender a construir relações saudáveis. Aprender a batalhar e a construir os seus sonhos. Aprender a cuidar e resolver das dificuldades e dos problemas da vida, sem entrar em estado de sofrimento. Bom, era tudo isso que eu queria te contar. Funcionou para mim. Funcionou para muitas pessoas que já fizeram o meu curso. Funcionou para muitos pacientes que eu já atendi e fui colocando todos esses conteúdos ali ao longo das sessões. Eu fui conduzindo essas pessoas no processo de terapia. Eu te convido, venha, aprenda a trilhar o seu caminho dourado. Você merece. Grande beijo. Se você curtiu, curta, compartilhe. Tudo de bom para você.